Bom dia, pessoal. A gente está voltando, a live caiu, mas estamos retornando, tá? Então, gente, hoje a gente vai estar. Hoje, aqui quem está falando é Gabriel, do Mundo Fit Brasília, tá? A gente vai estar hoje fazendo uma live incrível com um grande líder, né? Falando sobre mentalidade, né? E nós trabalhamos com delivery de forma profissional. Esse delivery de forma profissional, nós temos a Escola Mundo Fit, que é um local a qual nós auxiliamos, né, e treinamos pessoas que têm interesse em empreender em alimentação saudável. Porque muitas vezes as pessoas querem empreender e muitas vezes as pessoas não sabem como, né? E hoje, atualmente, das pessoas ativas no Brasil, tá? Das pessoas ativas no Brasil, atualmente, das pessoas ativas no Brasil, das pessoas ativas no Brasil, 90% ganha até R$ 3.000 por mês, ok? Então, das pessoas ativas, 90% ganha até R$ 3.000 por mês. Então, com esse trabalho de delivery de forma profissional, tá? Você consegue, ok, ganhar os mesmos R$ 3.000 como renda extra, vendendo 10 unidades por dia, ok? Só que é aquilo que eu falo, três coisas são extremamente importantes para você ter resultado. Primeiro, mentalidade, tá? Segundo, disciplina. E a disciplina que vocês vão estar aprendendo, vocês constroem no trabalho da Escola Mundo Fit. E terceiro, um foco em 5 clientes novos todos os dias. E hoje, nada mais nada menos, quem vai estar me ajudando e está me auxiliando nessa live, tá? É um grande amigo que eu conheci no ano passado. Ele é personal trainer aqui em Brasília, renomado. Ele tem um método muito legal que mistura várias, que mistura yoga e outras modalidades juntos, ok? Ele é atleta também de basquete, master, tá? E é uma pessoa que mesmo na idade que está, participa de competição. E hoje a gente vai estar falando sobre mentalidade, tá? Porque mentalidade é uma coisa extremamente importante, tá? E é sobre isso que a gente vai estar conversando. Então me ajudem a receber com muitos claques. Eu vou estar chamando ele aqui na live, que é o Wesley Paixão. Wesley, já autorizei. Veja aí se deu certo. Olá, bom dia a todos. Tudo bom, Gabriel? Bom dia, Wesley. E aí, tudo bem? Tudo perfeito. Wesley, fala um pouco mais sobre você, sobre o trabalho que você está desenvolvendo, e sobre o tema, porque o nosso tema de hoje é sobre mentalidade. O pessoal que está aqui com a gente hoje são alunos da Escola Mundo Fit ou pessoas também que querem empreender em alimentação saudável. E uma coisa que é extremamente importante do meu ponto de vista é a questão da mentalidade, da disciplina, e a mentalidade que a gente tem que levar para o mundo dos negócios. E como você é atleta, é, então, como que você acha, no seu ponto de vista, né? Quais as dicas que você dá para quem quer tanto melhorar o condicionamento físico, né, do corpo, cuidar da mente, e como que a pessoa vai se desafiar no mundo dos negócios na questão mental. Então, como hoje que você é um atleta e você treina atletas. Então, como que hoje você treinando um atleta, né, quais as disciplinas que essas pessoas têm? Aí é com você agora. Então, com muitos claques, Wesley Paixão, diretamente de Brasília. Gente, primeiro, super honrado em estar aqui com vocês nessa live, tá? É a segunda vez que eu participo aqui com o Gabriel. Eu sempre fico muito feliz em poder contribuir, tá? Com esse trabalho maravilhoso que ele faz. Eu sou profissional de educação física e, na verdade, antes de ser profissional de educação física, eu já era atleta, né? Eu era atleta, comecei a fazer atividade física muito cedo. Primeiro natação, porque eu acho que, na verdade, a criança que faz natação
dá uma tranquilidade maior para os pais, né? Menos uma preocupação, um pouquinho, e depois eu fui pro basquete com 8 anos, e depois com uns 10 anos eu comecei a competir. E assim, o que o esporte me trouxe? Né? Primeiro, me inspirou a escolha da minha profissão. Segundo, a questão da disciplina, né? A disciplina com relação à parte da alimentação, com relação à parte dos treinamentos, do descanso, né? que é muito importante também. Quando eu comecei a fazer atividade física, a gente sempre se espelha em algumas pessoas, né? Então eu tinha alguns atletas que eu observava, e não necessariamente só do basquete. Na época tinha um Michael Jordan, que eu gostava muito, e eu sempre procuro ver, né, como é que é o processo dessas pessoas, que a gente pode dizer que são pessoas diferentes, não só porque chegaram ao ápice, né, mas não só pelos resultados dele, mas analisar com relação à mentalidade e, na verdade, quem foi os mentores dele, né? E, assim, especificamente do Michael Jordan, tinha um técnico que ele era praticante de meditação, na época que ninguém falava de meditação, yoga, e ele passava isso para os atletas. Uma questão que é muito relevante e importante citar na questão da prática do exercício físico, fazendo essa correlação com um dos negócios. Eu também, né, sou empresário. Atualmente, no período da pandemia, eu abri um estúdio de yoga e meditação. Período da pandemia, não, antes do período da pandemia. Então, realmente, eu usei muito a minha disciplina e meu controle emocional para poder... Isso. Consegue me ouvir? Opa. Ei, minha amiga. Gabriel? Pronto, desculpa. Oi. Pronto. Tranquilo. Então, aí nesse período eu abri um estúdio um pouco antes da pandemia e aí eu coloquei algumas metas também. E como tinha de forma mais clara na minha cabeça a questão da disciplina, não só da alimentação, mas do que a gente tem que fazer, uma coisa que eu aprendi dentro da minha realidade é aproveitar também esse processo, porque você abre alguma coisa, você começa algum negócio, não de imediato você vai ter o resultado, às vezes demora, porque dentro dessas histórias de sucesso, acho que todo mundo olha só né? A pessoa chegou a... Só o glamour e o dinheiro quando chega. Só o glamour e o dinheiro, mas antes de chegar aquilo dali, demora um pouco às vezes, né? E ter essa resiliência, né, para esperar o momento certo. Mas eu digo que eu realmente adquiri mais ainda essa mentalidade no momento mais difícil, porque um dos momentos mais difíceis é quando você ganha força, né, e o seu potencial ele é elevado e você é testado para que você possa passar para o próximo estágio. Eu, no período da pandemia, eu tinha no meu estúdio 60 alunos, estava quase batendo a meta de alunos, e veio a pandemia e fechou. Fechou, eu resisti um pouquinho, depois eu reabri. Hoje ele está num novo formato, né? Na realidade, hoje eu subloco locais e treino os meus alunos, meus atletas em academia, em algumas academias aqui em Brasília. Mas você ser empresário, você investir no negócio, você ser empreendedor, na minha opinião, ela exige disciplina não só para você cumprir as suas questões da empresa administrativa, né? Estratégia, o que a gente pode transferir para a parte do treinamento, uma periodização de treinamento, saber o que você vai treinar, e consistência e resiliência. Né? Quando você percebe, e quando é o momento de você investir nisso, quando você percebe que você estagnou, por exemplo, eu sou atleta de basquete e em determinado momento, por exemplo, vou fazer agora 48 anos, né? Dentro da minha categoria, não é que eu não tinha mais desafios, eu achei assim, nossa, tá um pouco mais fácil, porque eu me cuido muito, então dentro do perfil de homens que jogam minha categoria da minha idade, que é os 45 mais, fisicamente
sou muito bem. Aí eu resolvi agora, Gabriel, falei com o Gabriel, comecei a fazer calistenia. E fui um dia na competição, assistir uma competição, a minha namorada, minha mulher também é da calistenia, e aí eu achei muito legal. Eu falei, nossa, eu quero fazer isso, mas eu falei, quero fazer isso porque eu não dou conta, é um desafio para mim. Então, a arte de você se desafiar para você poder evoluir... O que é calistenia? Calistenia são exercícios com peso do corpo eles foram muito divulgados no período da pandemia. Eu acho que todo mundo tem... O legal é que todo mundo tem a oportunidade de fazer esse esporte, que é um esporte que veio das ruas. Porque, não tem, Gabriel? Os parques que tem aquelas barras, as paralelas, né? Já viu? Sim. Esses parques que tem. Então, a calistenia, os movimentos calistênicos, eles se originaram primeiro com o peso do corpo, você tem muitos movimentos com o peso do corpo, e utilizando aqueles equipamentos de fácil acesso. E aí eles criaram a forma competitiva desse esporte, que é meio, se a gente puder comparar, como se fosse uma competição mais ou menos igual do CrossFit. Só que eu quando assisti, achei muito legal, porque no formato que é hoje, é assim, os aparelhos são colocados num palco. Agora eu vou disputar um torneio lá em São Paulo, no congresso do Arnold, né? O Arnold Conference, que é os cursos que eu também vou fazer, vou assistir algumas coisas. E tem a parte de competição. E aí o atleta, ele tem provas a cumprir em tempo estabelecido. Só que tipo como se fosse um duelo. É um contra o outro, mas na verdade vocês estão tentando fazer o melhor tempo ali para dentro da sua categoria você passar para uma outra fase. Por exemplo, na minha categoria eu vou fazer flexão, que são os push-ups, flexão de braço, flexão normal, um agachamento com 32 quilos, fazer o agachamento, e a barra, né, o pull-up 10. Só que é assim, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aí depois eu faço 10 de novo. E eu tenho 10 minutos para fazer essa prova. E aí é um desafio total. E a idade livre, né? E é com idade livre. Você com 48 vai competir com o menino de 20. Vou competir com o menino de 20, que é o esporte que está começando. Então, assim, na verdade, se eles fossem fazer categorias, não iam ter, por exemplo, não ia ter atleta para disputar comigo. Com a minha mulher também. A minha mulher tem mais de 45. Aí até a gente foi perguntar, né? Porque no basquete, por exemplo, tem. Mas é porque é um esporte que tem um número maior de participantes. Então, assim, é mais um desafio. Eu estou indo do que a gente deve fazer numa crescente, entendeu, Gabriel? O que a gente fazendo também, essa analogia dos negócios abrir o meu negócio, comecei a trabalhar, qual é o primeiro degrau? O meu primeiro degrau seria participar. Eu estou indo participar de uma competição. Eu estabeleci um número de semanas para o meu ápice ser daqui ainda a 4 semanas. O que seria o ápice? Eu conseguir completar a prova no tempo. Né? Ainda tenho que baixar um pouquinho o meu tempo. Dentro disso, a gente tem essa questão realmente desses pilares, que é fazer uma boa periodização de treino. Eu mesmo monto o meu treino como profissional de educação física, né? Eu tenho uma boa alimentação e eu descanso. Eu tenho as horas corretas, minha hora correta de dormir. Eu durmo num horário, são 9 horas da noite. Eu e minha mulher, nós estamos na cama já, preparados para dormir, tendo aquele momento de conversa do casal, que é importante. Eu olho para esse lado também, que é o alicerce para que você seja uma pessoa mais feliz. Você deve olhar para isso, a sua família. Eu tenho... eu sigo uma dieta, uma alimentação bem saudável. Eu treino, eu descanso, né? E eu ainda tenho o meu trabalho com os meus alunos também. Eu tenho alunos de personal training, que eu prescrevo presencialmente o treino, alunos online, que eu prescrevo o treino no meu aplicativo, que eu passo o treino para eles, e eu tenho ainda os atletas, que à distância também fazem esses treinamentos, e ainda tenho o meu treino, né? Só que tudo bem organizado, bem certinho. Eu costumo anotar tudo, anoto, e a meditação,
a parte do mindfulness que eu uso muito comigo, né? Então, eu acho assim, seria uma incoerência da minha parte até, e não seria real, e eu não conseguiria fazer tudo isso, se eu realmente não seguisse o que eu, né, passo para as pessoas. Eu nem iria conseguir. Então, isso nos traz não só uma saúde física, mas uma saúde mental, uma saúde emocional, né? Então, isso tem contribuído muito para mim, assim, no meu dia a dia, na organização dos meus projetos e nessa força, nessa resiliência, né? Família, a minha parte de saúde, espiritualidade e fazer o que eu amo. Eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço e tudo que está ligado a essa parte de saúde, eu gosto muito. Ô, Wesley, agora a pergunta que eu te faço é o que que diferencia, porque tanto um atleta de ponta, como você na sua idade que faz, como um Cristiano Ronaldo, o CR7, você falou daquele jogador de basquete também, que com 39 anos está no auge. Então, assim, a pergunta que eu te faço é, um atleta profissional, para chegar no auge e se manter no auge, a gente também traz os mesmos hábitos, as mesmas disciplinas, as mesmas mentalidades, a mesma forma de pensar no mundo do negócio de uma pessoa de sucesso. Agora, quais as Uhum. características de um Cristiano Ronaldo, por exemplo, ou de um atleta de ponta que se mantém na ponta? Quais são os hábitos que essas pessoas fazem? Por exemplo, sai, come besteira, é, vive vida noturna, bebe. Como que é a vida deles? Eu ri um pouquinho, né, principalmente quando você falou no final, assim, sobre vida noturna e, assim, o que a gente associa, às vezes, essas questões de vida noturna, né? Primeiro, assim, é sempre interessante a gente, quando você se conhece, você saber uma coisa que a gente chama que é o biorritmo, né? Cada um tem o seu biorritmo. Eu falei da questão de acordar cedo e tal, mas é porque o meu biorritmo é esse também. A primeira coisa é você observar qual é o seu biorritmo. Eu sei, dentro das minhas capacidades cognitivas, qual é o melhor horário para estudar, qual é o melhor horário que eu sinto que é para fazer uma atividade. Nem sempre dá para fazer a atividade meu treino naquele horário, eu mudo, algumas vezes eventualmente, mas geralmente é. Mas a mentalidade, por exemplo, de atletas como o LeBron James, para a gente, é assim, saber que o nosso corpo não é mais, não se Esse recupera, não é mais LeBron como James, era jovem. ele é atleta de basquete, né, que você falou, tem 39 anos. E aí, se você puder compartilhar como que são os treinos dele, ele só faz o normal ou ele faz coisas acima da média? Não, Ele treina mais? Como que são os hábitos dele? ele é assim, o LeBron James, para quem não conhece, ele joga no Los Angeles Lakers, tem 39 anos, a NBA é um campeonato extremamente competitivo, extremamente extenuante fisicamente, exige muito do atleta, porque você joga praticamente dia sim, dia não. Então ele tem um grau de comprometimento muito grande, porque ele chega por exemplo, vamos supor, ele tem um treino, né, ele tem um jogo, ele chega em média de 4 a 6 horas antes do jogo. Para quê? Para fazer toda a preparação física e de recovery dele, né, de recuperação, né? Às vezes esses atletas têm algumas dores, algumas lesões, então ele treina, faz um trabalho de pilates, ele faz um trabalho de yoga, de respiração, ele vai lá para a quadra, no basquete a gente chama que é assim, você colocar a sua mão no lugar, né? Ele vai lá, arremessa algumas bolas e ele faz uma coisa que eu acho muito legal, Gabriel. No esporte a gente chama de imagética motora. O que é a imagética motora? Ele para, né? Vários atletas fazem isso, mas a gente também pode fazer isso na nossa vida com outras coisas também. Ele para e ele fica imaginando na cabeça dele qual é a jogada que ele vai fazer ali naquele momento. Ele cria na cabeça dele, né? Ele fica ali imaginando. Às vezes ele faz um teatrinho, assim, ele pega, vai e tal. Aí o que acontece? Porque você, presta bem atenção, você vivencia uma situação que muitas vezes aparece no jogo. Se a gente for fazer isso, transferir isso para a nossa vida, você imaginar aquilo aonde você quer alcançar, você imagina o que você vai
ter que fazer para aquilo se materialize. Então, ele materializa, ele pensa primeiro para materializar fora dele, para que aconteça dentro dele. Número 1. Número 2, ele, depois do jogo, ele é o primeiro a chegar e o último a sair. Por que o último a sair? Porque ele sabe que na idade dele, hoje, se ele não fizer uma boa recuperação, por exemplo, eu faço tudo isso, eu vou para o meu jogo de basquete, hoje eu tenho um treino de basquete das 2h30 de treino, 4 horas da tarde até 6h30. Eu chego, meu joelho não está doendo, mas quando eu chego, eu boto meu gelinho, eu venho aqui, lancho, na hora do meu lanche aqui na minha casa, eu boto um gelo no meu joelho, faço um pós, né? Estou ensaiando aqui a voltar a fazer banheiras de gelo. Eu confesso que é muito bom, mas eu estava meio sem coragem, mas semana que vem não tem como, porque as dores musculares elas vão aumentando, porque os treinos estão aumentando o volume. Questão da disciplina de ir ao médico, fazer seus exames, né? Faz os exames direitinho. Mas a coisa que mais me chama a atenção e que é impressionante, que mudou todo um paradigma, hoje ele mudou um paradigma, esse atleta ele é muito diferente por isso, é a questão mental e a questão de quebrar essa questão, paradigma de que um atleta velho não pode ser Jogar um NBA, tão explosivo. por exemplo. Hã? Um atleta velho não joga uma NBA em alta. Não joga NBA. Ele joga em alta performance. Olha que engraçado, Gabriel. Ele tem fotos dele, ele faz esse meme, foto dele jogando com um atleta e hoje ele jogando com o filho desse atleta que ele jogou quando no início, lá nos 3, 4 anos de temporada dele. E aí o pai que jogou junto com ele está lá na arquibancada assistindo o filho. E ele está fazendo médias, eles fazem médias de 30 pontos, 40 pontos. Então, todo mundo está muito abismado, né? Ele foi no último vez ele foi escolhido o melhor jogador, ele foi o melhor jogador do mês. Ele foi campeão de um torneio que tem no meio da NBA, que é o NBA Tournament em Las Vegas. O time e ele foi escolhido o melhor jogador, né? Então é uma coisa assim que nós não devemos principalmente se apegar às limitações que não só a sociedade nos impõe, mas pessoas que às vezes não querem ver o nosso... Né? Não é que não querem ver o nosso crescimento, ela tem a limitação, ela transfere para a gente. Né? Falou assim, não, e ele tinha esse negócio, não, ele está muito velho, ele não... Né? Ano passado teve isso, ele foi para as finais, para os playoffs, aí teve um jogador que pegou e comentou, falou com ele no meio do jogo, não, você está muito velho, não dá para ele não vai conseguir ver uma entrevista coletiva. No outro jogo, ele falou assim, o jogador, foi uma provocação, e outra coisa legal, ele usou a raiva do cara que falou aquilo com ele, né? Porque a raiva é um sentimento, não é um sentimento, como uma adrenalina. Então, você canalizar aquela energia para você aumentar a sua performance. Aí o cara falou assim para ele, não, eu respeitaria ele se ele fizesse 30, 40 pontos, mas ele não faz isso, ele não é o mesmo LeBron James de 10 anos atrás. No outro jogo, ele fez 41 pontos. Na entrevista coletiva, no jogo ele pegou e comentou, ele falou assim, não, eu não vou responder aqui, eu vou responder em quadra. E ele pegou e eliminou outro time e eles passaram para outra fase. Então, isso para mim é um exemplo assim, de mentalidade vencedora. Isso é uma mentalidade vencedora. Né? Você foca no que você quer, cria sua estratégia, respira e vai. E a pergunta que eu te faço, então, no seu ponto de vista, eu acho que, creio eu, que independente da atividade física, né, do esporte, a disciplina dos atletas de ponta são sempre as mesmas. Tanto é que, se a pessoa chega nos seus 35, 40 anos sem bons hábitos, ele para o esporte com 30. E a gente tem muitos casos disso no Brasil e fora também. Porque você vê, por exemplo, vou dar o exemplo dele, Cristiano Ronaldo, né? Cristiano Ronaldo, super disciplinado e tal. Talentoso, sim, talentoso, mas o talento sem disciplina, sem treino, não vira nada. A gente tem um exemplo no Brasil, que é uma pessoa carismática, que é um excelente menino, eu acho ele uma pessoa... já estive no mesmo ambiente que ele, mas nunca conversei pessoalmente com ele. Mas, pelo menos, a imagem que passa
é que, por exemplo, o Neymar não é um atleta que tenha tanta disciplina também fora de campo para que ele consiga aproveitar todo o seu potencial do futebol, né? Visto as coisas que vão acontecendo, né? Até às vezes na vida particular, que acho eu que às vezes abala ele emocionalmente, psicologicamente, não tem como. E isso impacta na carreira do atleta, isso impacta essas questões, nossas pessoas impactam para a gente, porque tudo que te tira do foco, tudo que gasta energia, o rapaz vai entrar num jogo, o menino, esses meninos jovens vão entrar num jogo, ele vai... Aí você tem aqueles outros problemas extra-campo, se você puder eliminar, isso vai melhorar a sua performance. Não tem como. Né? E diminui muito. Eu acredito que ele não chegou, pode ser que não chegue a aproveitar todo o seu potencial, né? Apesar de ter uma carreira que brilhante frente, se a gente comparar com outros jogadores, mas quando a gente olha, parece que passa um pouco essa imagem. Ok, Wesley, e qual a dica que você pode dar para quem quer empreender, ou para quem está começando, ou para quem acha que não consegue por causa de idade, essas coisas? Qual a dica que você pode dar dentro do mundo do esporte que você pode trazer para o mundo empresarial para as pessoas que estão aqui? Olha, você acreditar. Primeiro você tem que acreditar. Por que você tem que acreditar no seu projeto e acreditar em você? Porque não existe momento certo no sentido assim, não, está muito tarde para tentar. Se não, eu mesmo sou um exemplo, assim como outras pessoas, a gente teria desistido. Quantas pessoas tiveram que recomeçar depois da pandemia? Né? Querendo ou não, a minha empresa ela foi à falência, né? E depois eu a reconstruí. O padrão de vida que eu tinha, ele mudou um pouquinho, foi reconstruído agora novamente, está em construção ainda, mas você acreditar, porque isso que a gente passa é a vida é uma roda gigante, né? Por isso, até na questão de você respeitar o momento que você vive, às vezes, quando você está lá em cima, se você está numa roda gigante, você está lá em cima, às vezes tem pessoas lá embaixo, você tratar bem todas as pessoas para que essa energia passe, né? Acreditar em você. E outra, porque quando você estiver, pode ser que quando você estiver no caminho, várias pessoas tentarão, de alguma forma, te dar mensagens que vão te desmotivar. E se você mesmo não acreditar que você pode dar certo, que você vai conseguir, você não vai conseguir. Então, o primeiro passo é você acreditar. Quando você vai fazer uma atividade física, olha, eu vou fazer agora, na verdade vai ser a primeira prova de calistenia. Eu olhei 12 semanas. Eu consigo, eu tenho mobilidade e flexibilidade. Eu acredito no meu potencial físico e mental. Eu estou preparado para não conseguir realizar a prova? Eu também estou preparado para não conseguir. Se não der certo, eu vou desistir? Não, eu não vou desistir, eu vou continuar. Por quê? Porque eu tenho foco naquilo que eu desejo realizar. E força. Né? A gente vive, às vezes, os nossos pensamentos, eles têm esses loopings de, será que vai? Será que não vai? Né? Se proponha sempre a fazer o melhor e acredite em você. E procure relações próximas de amizade, de pessoas ali que estejam também fluindo naquela energia que gosta de você. As pessoas que realmente gostam da gente, né? Elas, de certa forma, elas conseguem perceber, sabem o nosso potencial, acreditam na gente e elas não dão essa força. Mas a força primeiro tem que vir de dentro de você. Exato. Wesley, e a pergunta que eu te faço, por exemplo, como que você acha que, usando yoga, usando atividade física, quando a pessoa está trabalhando normal e acontece um baque, a pessoa fica em choque e muitas vezes ela vai pensar em desistir. Então, como que você acha que a gente pode usar atividade física, o yoga, respiração, essas coisas, para a pessoa acalmar, para a pessoa respirar e para a pessoa enfrentar aquele desafio e não desistir? Inclusive, se você quiser Olha, fazer algum exercício, mostrando na prática. podemos. Eu vou explicar e eu vou pegar ali
colocar uma musiquinha aqui, de repente, qualquer coisa, né? Ou então, você consegue colocar aí também, né, Gabriel? De repente, uma música calma, pode ser uma música bem calminha. Não, melhor ainda. Então, aí eu nem me levanto daqui. Gente, e depois, Gabriel, vê aí as perguntas que estão surgindo aí da live, que eu vou também Aí, gente, comentando. depois que ele fizer esse exercício, ele vai abrir para algumas perguntas que vocês possam estar fazendo para ele, tá? Com relação a yoga e a meditação, é o seguinte, para que fique de forma clara, vou explicar da forma mais clara e prática. Dentro de que muitas pessoas falam, eu não consigo meditar. Na realidade, gente, meditar, ou a prática do mindfulness, não é um estado. Imagina uma coisa, você chega para mim e fala assim, eu quero sentir a sensação de estar cansado de uma maratona. Mas para você sentir esse cansaço, você tem que correr a maratona. Então funciona mais ou menos da mesma forma, é um estado, funciona da mesma forma a meditação. A meditação é um estado. Para você chegar a esse estado meditativo, você passa por estágios. Qual seria algum dos estágios? Estágio número 1, você começa a fazer uma prática de respiração para que você potencialize a sua respiração, porque através da nossa respiração, nós conseguimos... tem respiração para dormir, né? Tem respiração para aumentar o foco, tem respiração para você diminuir a ansiedade, tem respiração para você melhorar a performance atlética. Então, quando você faz a respiração, você já começa a entrar em um processo de diminuir, né, a ansiedade ou nervosismo que o mundo do negócio, o mundo do empreendedorismo precisa. É necessário, porque não adianta você se estressar ou você quase que infartar por conta de probleminhas que vão surgindo. Porque problemas no mundo que é empresário, né, Gabriel? É o tempo todo. É você achar, isso aqui é o quê? Pera, aí quando vamos supor que às vezes é uma coisa super séria, então você para com ciclos respiratórios ali onde você está, que eu passo até para vocês, vou passar para vocês agora, você consegue impedir que, a sua frequência cardíaca, ela aumenta, você às vezes começa a ter taquicardia, você começa a ter sudorese, começa a suar muito, porque você começa a hiperventilar, essa respiração curtinha, que é a respiração ansiosa. Você respirando curtinho, vocês não concordam que o fluxo, tá, de oxigênio para o cérebro ele diminui, e você pensa e você raciocina menos? Se você raciocina menos, você tem pouca possibilidade de acessar informações que estão no seu cérebro para que você consiga lidar melhor com esse problema ou até resolver. Às vezes a informação está ali, mas a gente entra no grau de desespero, aí o que acontece? Você passa, né, a focar muito mais no problema do que na solução. Aí é uma bola de neve. Então, respiração, prática respiratória. O yoga, o que ele ajuda? O yoga, para quem não conhece, a gente tem as posturas. Já viu aquelas posturas? A gente chama de asanas, ou asanas, dependendo do idioma, né? Então, como é que eles tratam a mente? São exercícios de conexão corpo e mente. Imagine a seguinte situação. Quando você perde alguém, você não sente uma dor física, aquela dor no coração, né? Ou você terminou com a sua namorada, separou da sua esposa, ou perdeu uma pessoa amada, você sente. Aquilo, se você fizer um exame, alguma coisa, muitas vezes não vai aparecer. Se você não tiver previamente uma doença cardíaca, nada vai aparecer ali. No entanto, se você fizer movimentos de abertura, para que você solte, porque você precisa liberar a emoção. Chorar é soltar essa emoção, né? Através do choro, ou se for raiva, através do grito, ou vários tipos. No yoga a gente também tem o grito também, Gabriel. Tem uma técnica que a gente chama que é o sopro Ra. Assim também, que uma raiva ela é positiva, mas ela não deve nos impedir de raciocinar, de acessar nossa parte cognitiva, para que justamente isso, você cria a melhor estratégia, que às vezes demanda tempo, você não vai poder, às vezes, resolver aquilo naquele momento, para que você consiga se desvencilhar ou resolver aquele problema.
As posturas, através do movimento, você vai tirar essas tensões emocionais. Outra tensão que às vezes é emocional, ó, ombro. Ombro, a gente parece que leva, eu tô com o peso do mundo nos meus ombros. E é porque às vezes a gente tem muitas transferências dessas tensões. Porque se você for ver, tenta notar no seu corpo, no seu comportamento corporal, quando você está ansioso. Você trava, você fica diferente. E isso, gente, leva a tensões musculares. Então, quando você faz os movimentos de expansão, movimentos que às vezes são relaxantes, de alongamento, e às vezes são fortes também, porque você precisa fazer movimentos que às vezes a gente chama que as permanências, né? Para que você também saiba, olha que engraçado, Gabriel, as permanências do yoga, a mensagem que ela passa, tem um objetivo físico, mental, das posturas, é fazer com que você, dentro de uma situação difícil ou ruim, que seria uma postura forte, você tenha parado, você permaneça com a respiração longa e profunda, ficando calmo, sereno e tentando se comunicar com você, para que você também não exceda, mas tentando ir no seu máximo. E ali, respirando fundo, não desistir, que é as características que o empreendedor tem que ter. Essa resiliência e essa força. Então, isso nos ajuda muito, 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 muito. Não só... agora eu estava vindo para cá, eu dei uma aula mais cedo, e eu passei isso muito para os meus alunos, né? E hoje hoje eu comecei até um projeto novo de fazer monitoração da frequência cardíaca dos alunos, para ver esse controle, porque a nossa mente é tão forte, a respiração, que é uma ferramenta sensacional, junto com os movimentos do corpo são tão fortes, nós conseguimos controlar até a nossa frequência cardíaca, esse retorno também, né? Para ver como é que está o controle dos alunos, né? No início, no meio da aula, dentro da aula, dá até para ver como as pessoas às vezes ficam paradas, aquela frequência fica aumentando por conta de loopings que a nossa cabeça dá, porque você fica tendo gatilhos de memórias de coisas que se deve, né? Porque o objetivo do yoga principal é ficar no momento presente, igual agora, eu estou no momento presente, eu estou com vocês, não estou pensando nem no passado, nem no futuro. Quando vem um pensamento do futuro, do que eu tenho que fazer, eu volto, porque eu estou aqui. Então essa é a forma que o yoga e a meditação ela contribui para a nossa saúde física, mental e espiritual. Espiritual no sentido não que o yoga seja... O yoga, na verdade, ele é uma filosofia, né? É também um estilo de vida, não é uma religião. Eu tenho uma metodologia que eu criei, que é assim, método yoga, a sua yoga, porque o yoga tem vários métodos, então eu juntei alguns métodos como profissional de educação física para implementar pilates, movimentos terapêuticos por conta de algumas lesões, para respeitar as limitações de todo mundo, mas não perder essa essência, que é sensacional disso, de estar no momento presente, de ter essa saúde, de ter esse foco, de ter esse estado de relaxamento. E me falem aí, vocês querem fazer uma práticazinha rápida de respiração? Podemos fazer. Se você Aí depois a gente abre para as perguntas. Eu vou botar uma musiquinha. né? Eu tenho uma ideia, Gabriel. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você consegue colocar uma música que eu te mandar pelo Spotify, no link do WhatsApp? Então, mas é porque eu Não, tô né? falando com você pelo celular. Eu tô falando com você pelo celular. E tem que ser uma música que já tá no carro. Entendeu? Porque se Tá. eu sair da live, Ok. vai derrubar. Tá. Então a gente vai fazer assim, depois eu vou passar uma música que é dentro dessa respiração para Você me que as pessoas possam passa fazer e eu depois de passo pro manhã. pessoal. Isso, porque na música tem a respiração. Para isso, olha só, eu vou passar uma coisa bem legal. Deixa eu ver se eu coloco a câmera aqui embaixo. Deixa eu ver aqui como é que fica. Vê aí, porque eu vou fazer ela. Quem tiver em casa pode fazer deitado. A minha gatinha está aqui perto, mas ela não vai atrapalhar. É a Eva, né, Eva? Ó, por que eu me deitei? Imagina uma coisa, gente. Quando você acorda de manhã, procura não acordar daquele susto todo, naquela velocidade que a gente acorda muito rápido. Então, se você já puder acordar
potencializando a sua respiração, é uma coisa muito legal, muito boa, para você conseguir estar num momento não só de presença ali, mas é um horário que o nosso cérebro está muito bom, que você acabou de descansar, e depois no carro você vai fazendo essas respirações que depois eu passo a música. Primeira coisa, podem deitar, se for possível, aonde vocês estiverem, ou você pode fazer sentado também. Vamos potencializar a respiração na região abdominal, região torácica e depois no peito. Então, bota as duas mãos na barriga, quem puder deita, quem não puder fica sentado. Aí você inspira e infla o máximo a sua barriga, puxando o ar pelo nariz, ó. E solta pela boca, ó. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Continua fazendo aí. O que acontece? Essa inspiração pelo nariz tenta não só usar esses músculos, essa puxada aqui tenta solicitar essa inspiração, aqui a gente chama da glote, né? Na estrutura que fica aqui no nosso pescoço. Você inspira e solta o ar. Inspira e solta. Eu até bocejei, Gabriel, porque eu já ia até falar do bocejo. O bocejo é um sinal que o nosso cérebro manda também, dizendo que você está relaxando. Eu, como já pratico já tem um tempo, na respiração, 2, 3 já começa a bocejar. Então, ó, se vier um bocejo, pare e boceje. Inspira, mas 2 vezes, ó, pela barriga. Infla a barriga. Solta. Inspira e solta. Perfeito. Costelas. Qual a ideia? Que você possa abrir as suas costelas e fechar o máximo. Então, bota as mãos nas minhas costelas, eu inspiro, ó. Conta 6 segundos. 6 segundos de inspiração. E solta pela boca. Tenta não fazer bico. Tá? Você faz esse biquinho aqui. E imagina uma coisa, continua respirando, só vai ouvindo. Todas as vezes, perceba que a gente está extenuado, cansado, ou que aparecer alguma coisa, você solta aquele ar, assim, você fala assim, nossa, então é tipo desse jeito, você vai soltar, abrindo a boca, tá? Inspira e solta. Inspira e solta. Mais 2 vezes. Estamos fazendo 5 vezes em cada cavidade. Inspira e solta. Mãos na região do seu peito. Respiração peitoral. Inspira e solta. Inspira e solta. Tenta encher o máximo o seu peito. Ó. Inspira e solta. Mais uma vez, inspira e solta. Bota sua mão direita na barriga, esquerda no peito. E agora nós vamos inflar na ordem, tá? Bem devagarzinho. Inflar barriga, costelas e peito. Ó. Conta, tá? 6 segundos de inspiração e solta livre pela boca. Inspira, infla barriga, costelas e peito. E solta. Barriga, costelas e peito. E depois solta. Se você estiver deitado, abra os seus braços. Inspira. Coordenando agora o movimento, a sua respiração. Ó. Inspira e solta
saltuário, deixa as duas pernas caírem para o lado esquerdo, sem juntar os pés. Só deixa cair e olha para o seu lado esquerdo. Está soltando a nossa coluna. Para um lado, para o outro. Continua fazendo aí, ó. Para um lado, para o outro. Que a gente vai tirando a tensão dessa região que às vezes dói, dessa pressão que tem da nossa coluna, da nossa região lombar, da nossa postura. Isso. Perfeito. Segura as suas pernas. Se você estiver sentado, você joga o seu quadril para frente. Ó. Quem está deitado, abraça duas pernas. Quem está sentado, joga o corpo para frente. Tá? Isso. Agora, todos sentados. Estende a sua perna lá na frente. Inspira. Vamos fazer o seguinte, ó. Se você estiver sentado numa cadeira, deixa a perna lá embaixo, não tem problema. Nós vamos fazer esse movimento, ó. Inspirando, agora associando. Isso é bem do yoga. Respiração ao nosso movimento. Inspira, expira, desce. Inspira, sobe. Expira, desce. Inspira, sobe. E agora vira o seu corpo de um lado e para o outro. Isso. Volta devagar. Uma prática agora, tá? Para que antes que a ansiedade apareça, a gente aprenda a controlar a ansiedade. A ansiedade, ela nos gera uma sensação, às vezes, de sufocamento, de você não conseguir respirar direito. Nós vamos fazer uma respiração que a gente chama de quadrada. Você vai inspirar em 4 segundos e segurar a respiração com o pulmão cheio, soltar em 4 segundos, prender a respiração. Por que a gente fala de quadrado? Porque a todos os momentos é 4 segundos. 4 segundos para puxar, 4 segura, 4 solta, 4 segura. Principalmente se você fazer a retenção da respiração sem estar com ar, ou um volume muito baixo no seu corpo, é como se você estivesse fazendo um treinamento dessa percepção, dessa sensação ruim que dá dessa falta de ar da ansiedade. Então vamos lá, ó. Puxou 1, 2, 3, 4, segura, solta 1, 2, 3, 4, segura, puxa de novo 1, 2, 3, 4, segura, de novo 1, 2, 3, 4, segura, tá? Fiz movimentos com o corpo, potencialização das cavidades respiratórias, tá? E agora a gente fez essa respiração quadrada que eu acho que auxilia muito vocês. A música que eu vou mandar para vocês é dentro dessa respiração que a gente, tanto é que na música vocês vão ouvir assim, ó. Tá? Bota no carro, bota no fonezinho e você vai respirando. Ou usa por um momento que você estiver muito tenso. E a nossa avó, ela tinha muita razão quando ela falava assim, né? Tá nervoso, conta até 10 e respira. Não tem conselho melhor do que esse. Isso. Então tá. Prontinho, Gabriel. Obrigado. Eu vou estar vendo aqui as perguntas, tá? O Gabriel, o Gabiru, ele perguntou assim, ele falou que ele faz atividade física, ele faz atividade física à noite, treino pesado, e volta com muita adrenalina e tem dificuldade para dormir. E não consegue acordar cedo com isso. Então, qual a dica que você dá para quem faz atividade física à noite, para chegar em casa e dar uma relaxada e conseguir dormir?
Olha, que eu sugiro? A gente pode ver de duas formas. Eu até passei por isso essa semana agora. Geralmente eu não curto treinar tanto à noite, porque a minha demanda de movimento físico durante o dia é muito forte, fora os treinos. E mesmo não treinando, já é muito forte. E aí, quando eu treino à noite, eu treino muito cansado, né? E aí, o que acontece? Se você pensar da seguinte forma, não, treinar à noite é ruim porque você potencializa muito o seu metabolismo, tal, mas se você pensar e raciocinar de uma outra forma que é fisiológica também, você estar mais cansado, teoricamente você vai ter uma chance maior de dormir. Primeira observação que a gente tem que ter com relação a como é que está a mente, entendeu? Como é que você está. Essas respirações, colocou a respiração, essa que eu fiz aqui de potencializar, você viu que eu bocejei na quarta respiração, né, Gabriel? Ajuda muito. Você construir um ambiente de paz no seu quarto para que você consiga dormir é sensacional. Você pode usar, eu gosto muito de usar músicas em 528 Hz, tem vários, no Spotify você clicar a 528 Hz, então assim, coloca uma musiquinha calma, procura não ter estímulo visual, a TV, celular, para um pouquinho de mexer no celular. Parece uma coisa muito óbvia, todo mundo fala isso, mas poucas pessoas fazem isso. Quando a gente olha para a gente não faz isso. Eu faço anotações do que eu vou fazer no outro dia, que eu tenho que fazer, e guardo aquele momento de estar na cama para respirar, para descansar. Outra coisa que prejudica um pouco, o que você está comendo pós esse treino da noite, entendeu? Quando você come coisas muito pesadas, a digestão de alimentos muito pesados prejudica um pouco o sono. Então, você comer comidas mais leves, eu preciso de proteína. Sim, você precisa de proteína. De repente, pode usar proteínas suplementares, ou se você for comer alguma proteína animal, procurar comer coisas que têm uma absorção, uma digestão mais rápido, né? Tipo, eu não sou nutricionista, estou passando por experiência que eu já faço dieta, recomendo as pessoas procurarem, mas assim, ovo, por exemplo, da última vez eu comi peixe, salada, whey, batata doce, né? Alimentos de rápida digestão, porque o alimento pós-treino da noite prejudica muito, 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 muito. Vamos supor, sair do treino, preciso de proteína, vou numa churrascaria. E olha assim, eu não sou vegano, né? Mas eu sei a hora de encaixar a minha carne vermelha, geralmente no final de semana, porque o tempo de digestão dela é maior. Então, eu não sou, de certa forma, tão radical com isso. A gente precisa de um pouco de proteína animal. Eu vejo assim, meu corpo trabalha bem assim. Eu como carne branca durante a maior parte da semana, final de semana, às vezes, uma carne vermelha, porque eu gosto mesmo. Então, isso ajuda muito, observar esses fatores que vai ajudar. Mas eu prefiro treinar de manhã. Mas se você não pode treinar de manhã, gente, o importante é treinar. E outra, pode ser que seu biorritmo, o momento que você mais consiga ter performance, de repente pode ser que seja à noite. Entendeu? Legal. Gente, quem tiver perguntas como essa do Gabriel, vocês podem perguntar que o Wesley vai responder mais duas perguntinhas antes da gente encerrar. E você, Gabriel, que horas você treina? Eu, ultimamente, eu tenho um cruzeiro daqui a 4 semanas e eu fazia atividade física 3 vezes por semana, não é dia sim, dia não. E estou fazendo todos os dias. Tanto é que treinei no domingo, segunda, terça, quarta. Na quinta, meu corpo deu uma arriada. Tipo, sabe quando você sente que o seu corpo quer descansar? Eu descansei na quinta e treinei ontem. E vou treinar hoje à tarde. Eu, às vezes, faço o seguinte até. Eu treino 2 vezes por dia. Tem dias que eu estou em 2 vezes, porque às vezes o treino é muito forte, em horários diferentes. Por exemplo, eu deixo meu treino, às vezes, o treino cardio e funcional para parte da manhã e o de musculação à noite. Porque a musculação intensa, eu vou falar por 3, 4 exercícios, terminei em 20 minutinhos. Então, eu faço 30 de manhã, 30 o que eu estou querendo fazer, que é exatamente dividir o aeróbico da musculação. Entendeu? Que você fica menos cansado e fica uma coisa mais tranquila. Tem um professor aqui, né? O coach Gabiru, que é professor de jiu-jitsu.
Eu já trabalhei com atleta de jiu-jitsu, eu trabalho de vez em quando com atleta de luta. Eu trabalhei com o Mamute, na preparação física dele, preparação física do yoga, né? Ele lutou UFC, a gente fez até umas matérias aqui bem legais, assim. Ele é lutador de jiu-jitsu também, eu acho muito legal o jiu-jitsu, gosto muito. Já treinei, mas treinei muito rapidamente, mais para entender o treino dele. E só não faço jiu-jitsu direto, porque senão já é muita coisa, né, Gabriel? É, Eu não consigo. é, Mas eu tenho uma admiração muito grande pela arte marcial, pelo respeito que tem, até pelo professor. Acho muito legal. eu, inclusive, sou faixa. Que eu até comentei com o Gabriel, eu sou faixa preta de judô 2 dan, só que eu não treino mais, mas fiz judô em 25 anos. Uhum. Wesley, a Vera está perguntando, no seu ponto de vista, sobre jejum intermitente e agregado com atividade física. Eu sei que você não é Uhum. nutricionista, mas como professor de educação física, o que você acha disso e como que a pessoa pode fazer jejum na atividade física? Quando o profissional de nutrição ele prescreve o jejum intermitente e o aluno chega para que eu possa preparar o treino dele, eu tenho que mensurar ali, e é meio que igual medicamento, dose e resposta, né? Eu geralmente não prescrevo um exercício de tão alta intensidade, até para ver como é que ele fica, como é que o corpo dele se comporta ali, para que depois você vá avaliando e vai aumentando as cargas, porque tem como, tem que treinar, tem, mas se eu não me engano, você tem a fase de adaptação, porque querendo ou não, o jejum, você está aqui eliminando a questão de ter um combustível antes do treino, que seria através da alimentação. Não tenho nada contra o jejum, na realidade, a gente do yoga até de vez em quando faz, né, pela manhã. Tipo, o meu jejum ele não é diário, às vezes alguns dias, um dia na semana, por mês eu escolho um dia, fico a manhã inteira, mas só pela manhã, sem comer, vou fazer minha prática. Uma prática de yoga, às vezes, ela é muito, muito bem recebida quando você está em jejum, até para você fazer os asanas. Agora, é realmente ter uma boa, né, prescrição de exercício, porque o jejum com exercício de alta intensidade, se você não está bem adaptado à dieta, se não tem os nutrientes, porque por trás daquele jejum, às vezes tem os nutrientes necessários, que é tudo calculado certinho pelo nutricionista, para que você também não tenha tanta perda de massa muscular, porque obviamente num processo de jejum intermitente, às vezes com o objetivo de perda de gordura, você vai um pouquinho de massa muscular, mas é uma massa muscular que logo depois, quando você começa uma alimentação para você ganhar, é muito rápido que ganha. Tá. Tem uma pessoa que está perguntando qual que é, dentro do yoga, como professor de educação física também, qual que é a melhor forma de você levantar da cama? Olha, dentro de uma questão de disciplina, aquilo que eu fiz das respirações, eu faço logo pela manhã. Eu tenho aquelas questões que as pessoas gostam eu sou muito movido por música, né? Disso particularmente. Então eu gosto de ouvir músicas com hertz bem tranquilos, né? E aí algumas músicas, porque as minhas práticas religiosas, elas desde cedo elas são muito diferentes no sentido assim, meu pai era católico, minha mãe é evangélica, né? Então eu sempre tive muito nos dois mundos, então Eclético. assim, às vezes é muito eclético, então eu gosto de colocar para acordar músicas ou então não, junto com as práticas respiratórias. Aqui em Brasília a gente tem um problema de seca muito forte, então eu faço os crians, principalmente nos períodos que estão mais de seca, que é a limpeza, né? A gente coloca a lota aqui, faça as limpezas e faço respiração, então eu gosto muito. Para acordar quantos hertz, eu gosto também de usar 528 eu tenho umas playlists que eu vou aumentando um pouquinho esses hertz e você já vê como é que a gente acorda? No silêncio, né? Então, evitem estímulos que te despertem muito rápido, não te assustar, porque o nosso cérebro ele precisa desse tempinho, né? É saudável até, é muito saudável. Então tá, Wesley, obrigado por estar com a gente hoje. Gratidão
pelas suas dicas, pelos seus ensinamentos, pela questão da mentalidade. Obrigado por ter reservado a sua manhã de sábado para estar aqui com a gente. Eu falo em nome da Escola Mundo Fit, tá? Agradecer a você, a sua namorada aí, por ter aceitado o convite, em tá te liberando para ficar aqui com a gente agora de manhã. Tá? Obrigado, gratidão. Tá? E em breve a gente se conhece pessoalmente aí em Brasília, viu? Vamos, eu quero. Vamos marcar aqui, Gabriel. Gente, muito obrigado a todos aí. Um abraço para vocês. Eu espero ter contribuído. Tá? Qualquer coisa pode mandar mensagens aqui no meu Instagram inbox também. A gente pode conversar, pode tirar as dúvidas, tá bom? E agora o meu dia aqui começou cedo, 7 horas e 8 fala horas qual que é o aula. seu Instagram. Meu Instagram Qual que é o seu é Insta? Wesley, isso, Wesley.método.iu. Só que é o método IU com, vou escrever aqui, ó, Wesley, vou escrever aqui, Wesley. Não saiu o ponto, mas assim, ó, peraí. Wesley. Mais fácil escrever ponto, método, IU. Isso. Tá? Então tá bom. Pode mandar Obrigado, perguntinhas aqui. Bom sábado, Nada, bom descanso a todos. Gente, agradeço a todo mundo por estar com a gente aí nessa live. Ótimo sábado e bom descanso a todos, gente. Até mais. Valeu. Tchau, gente. Namastê. Namastê.